Se você entrou nesse vídeo é porque você quer garantir mais de 900 pontos na redação desse ano. E eu vou cumprir com o meu propósito em te mostrar exatamente como você deve escrever a sua redação esse ano para garantir mais de 900 pontos. Eu vou trabalhar passo a passo mostrando para você qual que é o meu modelo de redação, como que eu construí esse modelo, uma análise detalhada das redações nota 1000. Então eu vou trazer aqui conectivos estratégicos, exemplo prático de um texto de redação nota 1000 que eu já escrevi sobre esse tema, por exemplo, como que fica o meu modelo pronto de redação. Vou trazer aqui, por exemplo, uma análise das redações nota 1000, por exemplo, de 2023 e de 2024, para que a gente possa debater junto aqui em alguns pontos. Então, se arruma, prepara aí caneta e papel, se organiza, porque essa aula será a aula mais completa e estratégica que você vai ver sobre redação. Eu não sou um professor de redação, sou um estrategista e um mentor. Eu vou te mostrar aqui como você garante 900 pontos na redação. Depois você pode praticar, enviar seu texto para, por exemplo, corrigir e continuar treinando até a prova do Enem, mas desde que aplique essa estratégia que eu vou te mostrar aqui hoje. Eu quero começar te explicando o que é um modelo de redação. Alguns alunos acreditam que o modelo de redação é simplesmente uma redação decorada. Não. Quando eu falo de modelo de redação, estou falando de uma estrutura perfeita, uma estrutura que é estratégica, uma estrutura, por exemplo, que segue algumas regras essenciais. Eu vou pincelar por cima alguns pontos porque a gente vai quebrar já alguns mitos logo nesse começo. Você vai ver vários vídeos, a gente vê desde o ano passado, surgindo vídeos de professores ou de diversos temas dizendo, por exemplo, que está proibido utilizar redação. Não. Enquanto não sair no edital do Enem a proibição explícita de modelo de redação, e eles não vão colocar isso porque eles não podem provar que você escreveu através de um modelo, não é possível que eles consigam, por exemplo, provar que você escreveu através de um modelo, então por isso que não existe uma proibição. Não tem como identificar um modelo de redação, a não ser que você tenha copiado aquele texto explicitamente da internet, e aí seja possível depois o corredor pegar um texto pronto na internet e comparar com o seu texto e provar que ele é exatamente igual. Deixa eu te provar aqui em alguns pontos já inicialmente para você entender. Quando a gente fala de um contexto geral da redação, a introdução, ela vai ter ali mais ou menos umas 5 ou 6 linhas, o desenvolvimento vai ter ali 7, 8 linhas, depois da conclusão, elas vão ter ali, por exemplo, conectivos estratégicos, por exemplo. Quando a gente olha, por exemplo, as redações nota 1000, eu tô pegando aqui a cartilha, quem faz essas cartilhas já há mais de 10 anos, mais ou menos, é o Lucas Felp, ele sempre compartilha essas cartilhas de forma gratuita, ele vai lá, por exemplo, seleciona os alunos que fizeram fizeram nota 1000 na redação, né, tiraram 1000 e consegue, por exemplo, extrair os espelhos de redação desses alunos, para que a gente possa, por exemplo, estudar e ajuda demais. Então depois você pode pesquisar, vou deixar o site aqui na descrição, onde você consegue baixar esses PDFs aqui também. As redações nota 1000 do ano passado, tivemos 12 redações nota 1000, ele conseguiu selecionar 11 e em 2023 tivemos mais, né? Tivemos 60 redações nota 1000 em 2023, ele conseguiu selecionar pelo menos 47 redações nota 1000 pra gente dar uma olhadinha. Agora, deixa eu te provar uma coisa. Alguns desses alunos vão dizer que eles não utilizaram modelo de redação. Só que através do espelho deles, acaba sendo um tiro no pé, né? Porque, na verdade, através do espelho a gente consegue ver exatamente que o texto ele é um modelo pronto. Como assim é um modelo pronto? É uma estrutura. Modelo não significa que você copiou da internet, significa que você tem uma estrutura e você replica essa estrutura em diversos textos. Por exemplo, olha só, esse texto aqui é da Amanda Chagas, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Ela escreveu um texto aqui dentro ali, por exemplo, corretamente, acertar linhas e tudo mais. Perceba a introdução dela. Tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Quantas linhas eu falei para você que tem que ter uma introdução? Em média de 5 a 6 linhas. Olha o desenvolvimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você está percebendo o padrão? Escrever dentro de uma estrutura é você escrever dentro de uma estrutura ideal. Não significa que fazendo isso você vai tirar a nota 1000. A nota 1000 dela não vem só por causa da estrutura. A estrutura é a base. Vem por causa da ótima argumentação, vem por causa do ótimo repertório encaixado. É uma série de fatores que fez com que ela tirasse 1000. Talvez muitos de vocês ficaram nessa casa ali do 960, 980 e não tiveram talvez uma sorte ou não selecionaram muito bem um repertório que poderia, por exemplo, fazer com que você tivesse 1000. Por exemplo, mas o objetivo do modelo é fazer com que você garanta mais de 900 com muita tranquilidade. Olha só a conclusão. Olha só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ainda sobrou uma linha caso ela quisesse utilizar. Bom, existem alguns pontos essenciais, por exemplo. Como é que a gente sabe que alguns textos podem ser utilizados como estrutura ou não? Olha só os conectivos. O desenvolvimento, ela começa em primeira análise, convém. Ué, Renato, mas isso é um conectivo? Sim, é um conectivo estrutural. É um conectivo padrão de muitos textos. Olha só, ademais, uma segunda análise, ademais, portanto, torna-se evidente o impacto das questões. Opa, portanto, torna-se evidente. Deixa eu te mostrar uma coisa. Tem um modelo que eu lancei há 2, 3 anos atrás. É óbvio que ela não utilizou o meu modelo. Mas esse modelo aqui é de 2022, eu acho que eu soltei esse modelo e meus alunos vêm utilizando ele há 2, 3 anos. Olha isso aqui. Diante desse cenário, percebe-se. Ademais, é válido. Portanto, fica evidente. Ué, é a mesma estrutura.
Sim. 8 a 10 linhas? Sim, 8 a 10 linhas. 5 a 6 linhas? Sim, 5 a 6 linhas. 7 a 8 linhas? Sim, 7 a 8 linhas. Tá vendo como é a mesma estrutura? Só que hoje eu vou aperfeiçoar. Por quê? Porque através de uma análise que eu fiz dessas redações, por exemplo, eu vou apresentar para você uma nova proposta, uma estrutura ainda mais completa e específica, pra gente não ficar naquilo decoradinho, não. Uma estrutura realmente baseada nas redações nota 1000 de como você pode escrever um texto melhor. Olha só um outro ponto. Olha só a introdução. A obra Torto Arado de Itamar. Show de bola, a obra Torto Arado, ótimo repertório. É um repertório legítimo, produtivo, com certeza, né? Posso decorar repertório, Renato? Bom, eu não sei como é que uma aluna lá do Rio de Janeiro escreveu a obra Torto Arado, e aí a gente vai ver uma aluna lá, por exemplo, né, de Baraúna, Rio Grande do Norte, escreveu na obra Torto Arado. Pô, estados completamente diferentes, né? Rio Grande do Norte para Rio de Janeiro, o mesmo repertório? Pois é, o mesmo repertório na introdução. Você tá entendendo a lógica? Você tá entendendo que essas redações, elas seguem uma estrutura? Não confunda estrutura e modelo estrutural de redação com texto pronto. A gente não está falando aqui, a gente não está fazendo uma aula de texto pronto. Essa aula é uma aula de estratégica te mostrando qual deve ser uma estrutura estratégica para que você possa conseguir, por exemplo, uma nota melhor, uma nota mais de 900 com muita tranquilidade, ali na sua prova, analisando o padrão de escrita das redações nota 1000, tá certo? E os mesmos conectivos, né? O ademais é válido. Pô, pera aí, né? Ó, ademais é válido. Exatamente a forma que a gente começa o nosso modelo. Ó, mais uma aqui, ó. Berlim, Pernambuco. A obra Torto Arado, escritor. Pô, terceiro que usa a obra Torto Arado. Bom, os textos motivadores sempre vão ajudar a gente, né, a analisar, por exemplo, o que a gente vai, por exemplo, utilizar ali, por exemplo, dentro dos textos de redação, por exemplo, como repertório. Não existe uma proibição, por exemplo, de você utilizar como repertório algo que já foi citado ali nos textos motivadores. Você até pode, você não pode copiar explicitamente os textos motivadores. Então, às vezes, o aluno fica com um pouco de dúvida, por exemplo, eu tinha uma citação, o que acontece se eu tenho uma citação e essa citação apareceu lá no texto motivador? Não tem nenhum problema, você pode utilizar a coletânea do texto motivador, você não pode copiar o texto dos motivadores, né? E eles ajudam você a entender um pouquinho o tema. O tema era Desafios para a Herança Africana no Brasil. Pô, os 3 primeiros temas, ó, a obra Torto Arado, o segundo, a redação nota 1000, a obra Torto Arado, a terceira redação nota 1000, olha só, a obra Torto Arado de Itamar. Olha, você começa a ver um padrão, ó, a terceira aluna lá de Pernambuco, entendeu? Portanto, urge a necessidade de valorização, portanto, medidas são necessárias, sempre uma mesma estrutura. Consegui provar para você de que não faz diferença você ir com a ideia, por exemplo, que eu vou escrever com modelo ou sem modelo, não faz diferença, o seu texto ali é o modelo, tá? Às vezes aquele aluno bate no peito e fala assim, não, porque eu não uso o modelo. Deixa eu te contar uma coisa, se você sabe escrever uma redação, você está seguindo um modelo. O teu professor te ensinou um modelo, uma estrutura, e você replica essa estrutura no texto. Você não vai escrever pela primeira vez aquele texto, não. Você já treinou os repertórios antes, agora você só está aplicando. É justamente isso que eu quero explicar para vocês, né? Provei com a redação já de 2024, nota 1000. Se a gente pegar a de 2023 é pior ainda, porque tem 10, 12 de redação citando Constituição como primeiro... 10, 12 de redação citando Constituição, outras 5 citando Obra Utopia, por exemplo, né? Então é o mesmo padrão. Vamos para a prática. Vamos por aqui focar realmente na construção, então, do modelo. Como que você vai escrever, então, um texto estrutural? Vamos passo a passo. Começando pela introdução, depois vou para o desenvolvimento, depois vou para a conclusão. Começando pela introdução, então, tá? Em média, a sua introdução, ela tem que ter umas 5, 6 linhas. Eu quero que você imagine que a sua introdução é como se fosse um começo do filme, tá? O começo do filme, ele tem que ser um começo bom, ele tem que chamar a atenção para te prender, por exemplo, a ideia de que você quer assistir aquele filme, mas ele não pode ser longo demais para não se tornar chato. Você só tem que apresentar a proposta do filme, não é? Na introdução de um filme, na introdução de um vídeo, por exemplo, nesse vídeo, eu tenho que fazer a introdução desse vídeo dentro de, por exemplo, uns 30 segundos, 40 segundos, apenas para apresentar a proposta desse vídeo. Depois eu entro no desenvolvimento daquele vídeo. E a conclusão, eu fecho todo o enredo. E no seu texto tem que ser a mesma coisa. Como que a gente começa a nossa introdução? Existe um padrão onde a gente vai aplicar o seguinte. Você vai começar primeiro com a alusão contextualizada. A alusão contextualizada é uma alusão que seja no contexto daquele tema. Então, se o tema é sobre valorização da cultura africana, por exemplo, você vai começar com a obra Torto Arado, porque é uma alusão e é uma obra que se encaixa na introdução. Geralmente, essa alusão a gente usa obras literárias, geralmente, né? Citação de filmes, por exemplo, ou até mesmo a Constituição pode ser ali, eu vou dar algumas dicas de repertórios que vocês podem utilizar. Mas sempre comece contextualizando, com uma alusão. Você vai fazer uma ponte, essa ponte tem que pegar essa alusão que você aplicou e tem que contextualizar com o Brasil, tá certo? Então não adianta só citar, por exemplo, ali a obra Torto Arado, você precisa contextualizar isso com o Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, Redações Nota 1000, vamos ficar nessa dinâmica, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um texto e olhar, ó. A obra Torto Arado do escritor Itamar,
A obra tutelada do escritor Itamar Vieira pode ser facilmente caracterizada como um livro essencial para a compreensão das raízes brasileiras. No trama, Duas Irmãs, tal, ela explica, né? Ao transpor o viés literário, nota-se a luta do reconhecimento de uma batalha constante para a população afro-brasileira. Essa palavra aqui é muito importante, afro-brasileira, porque não importa só citar, por exemplo, o repertório, né? Colocar ele ali, eu preciso contextualizar ele com o Brasil, fazer uma ponte com o repertório. E é isso que você vai fazer. Depois da ponte, o que você vai fazer, né? A contextualização do tema, e aí você vai apresentar, então, ali a sua tese, né? Então, a apresentação da tese você vai colocar ali, destacam-se, né? E aí coloca ali, por exemplo, né? O aspecto causa ou aspecto causa. Você pode trabalhar com a causa 1, a causa 2, você pode trabalhar com a causa 1 e aí depois uma consequência 2, né? Aqui o que você vai trabalhar dentro do desenvolvimento. Então, a primeira causa, por exemplo, é o desenvolvimento 1. A segunda causa é o desenvolvimento 2. Você vai ver que nas redações nota 1000 é sempre o mesmo padrão, né? A partir desse contexto, não há como hesitar. É imprescindível compreender os impasses para a valorização efetiva da herança africana no Brasil. Aqui ela só jogou, por exemplo, e depois ela quis aprofundar. Se a gente olhar outros textos aqui, por exemplo, que trabalham, ela coloca, ó, essa problemática de visibilidade decorre da mentalidade colonial eurocêntrica, bem como da lacuna educacional no tocante do resgate da cultura afro-brasileira. Ou seja, aqui eu já sei quais são as duas teses dela. A primeira, ela tem que argumentar e explicar qual que é essa mentalidade colonial eurocêntrica, e é isso que ela vai argumentar no texto 1, né, no desenvolvimento 1, e aqui ela vai argumentar sobre a lacuna educacional, vai ser o que ela vai trabalhar principalmente aqui no desenvolvimento 2, ó, lei das diretrizes de base, por exemplo. Então, é muito padrão que você tem que fazer dentro da introdução. Alguns conectivos importantes que você pode utilizar. Conectivos para a introdução. Porém, na contemporaneidade brasileira, por exemplo, para contextualizar, você sabe que colocou alusão. Como é que eu faço essa ponte? Como é que eu contextualizo? Você pode utilizar, porém, na contemporaneidade brasileira, ou fora da ficção, ou na realidade atual, ou contudo no cenário nacional. Tudo isso são pontes conectivos, que são pontes que te ajudam na introdução a contextualizar. Olha só, outra ponte, ó. De maneira análoga a isso, a essa perspectiva, sob essa ótica, nessa conjuntura, à luz dessa reflexão, então olha só, esses conectivos, eles ajudam você a contextualizar, esses conectivos aqui ajudam você a fazer uma ponte com o contexto brasileiro. Isso aqui vai fazer com que você garanta a nota máxima nessa introdução. E a apresentação da tese, você pode colocar, tal cenário ocorre em especial devido a causa 1, causa 2. Ou, esse panorama configura-se, principalmente em virtude de causa 1, causa 2. Ou, tal problemática fundamenta-se, sobretudo, em causa 1, causa 2. Isso aqui é o modelo. Isso aqui é o que você vai decorar e você vai escolher. Eu vou te mostrar depois ali o meu texto pronto, mostrando, utilizando exatamente, escolhendo um desses conectivos e montando a minha introdução, tá? Exemplo de estrutura que a gente pode utilizar aqui, olha só. Vou começar contextualizando, ó. A obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, retrata a complexidade das relações sociais no Brasil no século XIX. Esse aqui é a minha alusão contextualizada. Ponte, tá? Contextualização e ponte. Sob essa ótica, na contemporaneidade brasileira, aí eu repito o tema. Vou repetir o tema, por exemplo, né? E aí agora eu vou fazer a apresentação da minha tese, né? Constitui um desafio significativo para a sociedade. Vou apresentar a tese. Tal cenário ocorre, em especial, devido a causa 1, causa 2. Fechei a minha introdução. É só isso que você deve fazer. E aí a gente vai para o nosso desenvolvimento. Esse material que você está vendo aqui, eu vou enviar ele no nosso grupo de conteúdo gratuito. Eu tenho um grupo de conteúdo no WhatsApp, onde eu vou enviar todos os materiais dessa reta final do Enem, por exemplo, para vocês. Esse material aqui vai ser enviado lá no grupo. Se você ainda não está no grupo de conteúdo gratuito, clica aqui na descrição, faça parte do grupo gratuito para receber todos os materiais, aviso das nossas próximas lives, aviso dos próximos vídeos que eles sairão aqui no canal, tá certo? Vamos ir para o desenvolvimento agora. Bom, se eu falei já a causa 1, no desenvolvimento 1 eu vou falar sobre a causa 1. E como é que eu começo o desenvolvimento? É bem tranquilo também. A primeira coisa que você faz é retomar ali a causa 1, ou seja, o tópico frasal elaborado retomando o primeiro aspecto ou a primeira causa. Sempre você retoma. Se você olhar nas redações nota 1000, vamos pegar o seguinte, por exemplo. Se a gente fala aqui, por exemplo, essa problemática da invisibilidade decorre da mentalidade colonial eurocêntrica. O que o corretor espera? Que você comece o parágrafo de desenvolvimento 1 retomando, então, essa é a sua primeira tese. Dado exposto, pode-se considerar persistentes ideais eurocêntricos. Tá vendo? É muito simples o que precisa fazer. É só retomar a causa 1. Então a gente continua no nosso parágrafo de desenvolvimento. Depois, introdução do repertório sociocultural. Então aqui você vai trazer o seu primeiro repertório sociocultural. Pode ser uma citação, dado estatístico? Sim, pode ser. Depois eu vou dar alguns exemplos do que você pode colocar. Você vai colocar, então, introduzir o seu repertório sociocultural, você vai explicar e contextualizar, aqui que está a pontuação. Por que você não tira mais de 900? Porque você joga citação decorada e fica ali parado. Joguei a citação. Não é para fazer isso, não adianta jogar a citação. Você tem que colocar a citação e contextualizar ela.
explicar a sua citação. Por que você está colocando ela? O que ela tem que ver? Como é que ela contribui para a sua argumentação? Então é isso que você vai fazer. Introdução ao repertório sociocultural e explicar de forma contextualizada o repertório e colocando ali sempre a sua posição crítica, né, sobre aquele repertório e como que isso realmente impacta, né? Com exemplificações, por exemplo, né? Aqui é uma estrutura global. Depois eu vou fazer uma estrutura sintetizada para você ali, né? Um resumo de como é essa estrutura. Então olha só, contraposição, análise crítica, exemplificação específica e detalhada e por fim você fecha com uma conclusão parcial, não é a conclusão total que será no desenvolvimento 2. Você fecha com uma consequência, uma conclusão parcial. Então olha só, como é que ficou a estrutura do desenvolvimento? Tópico frasal, introdução do repertório, explico o repertório, contextualizo esse repertório que eu estou utilizando e aí eu fecho com uma opinião crítica, uma consequência, né, mostrando que esse é um problema realmente importante. E aí eu vou entrar no desenvolvimento 2. Tem alguns conectivos que eu separei aqui para vocês que vocês podem utilizar depois. O início, por exemplo, em primeira análise, convém ressaltar. Pô, Renato, mas eu posso usar em primeira análise? Sim. O que era um polêmica, por exemplo, um problema era usar primeiramente. Quando você usa primeiramente, você quer dizer que vai ter um segundo ponto, como o segundo ali depois, ademais. E o primeiro ele acaba sendo descartado. Agora, primeiramente, acaba sendo ruim de utilizar. O que você pode utilizar? Em primeira análise. Ah, mas eu posso realmente utilizar? Claro, você não está vendo a redação nota 1000 usando, por exemplo? Quando a gente pega aqui os textos nota 1000, você vai ver ali, por exemplo, o aluno usando, ó, em primeira análise, convém ressaltar. Pô, Renato, mas eu vou usar exatamente o mesmo conectivo dela? É claro, você não quer tirar 1000 como essa aluna, então você vai usar o mesmo conectivo que ela usou. Por quê? Porque se o corretor não descontou dela, ele não pode descontar de você, né? Ou desconta dela e desconta de você também, ou não desconta de ninguém. É assim que a gente joga. Regulamento embaixo do braço, meu amigo. Você vai usando os conectivos exatamente igual os alunos nota 1000 utilizaram, porque daí você não pode ser punido. Você está jogando de acordo com as regras do jogo, tá certo? Então você começa, ó, em primeira análise, convém ressaltar, ou você pode colocar de início, é imprescindível destacar, ou primordialmente, cabe salientar. Escolhe. Por quê? Porque eu aqui vou te entregar hoje uma estrutura. Você vai ver que milhares de alunos vão olhar para essa estrutura. Ela pode ficar, por exemplo, viralizada, muita gente começar a utilizar. Então por isso que eu já estou jogando para vocês várias variações aqui, porque você tem que misturar. Você vai começar a treinar e você vai trocar os conectivos. Eu vou te apresentar um, você vai trocar e vai escolher outros. Para quê? Para aprimorar o seu texto e deixar ele com a sua cara. Deixar ele de forma particular, e aí você não compartilha ele com ninguém, você fica com o seu modelo, entende? Com a sua estrutura. Que aí sim você vai ter uma estrutura inédita, uma só sua. Pegando a base que eu tô te entregando e mudando os conectivos. Vamos lá. Repertório, como é que você vai colocar? A partir da perspectiva de, cita o autor. Segundo a teoria de, cita o autor. Conforme postula, cita o autor. De acordo com o pensamento de, cita o autor. Contraposição. No entanto, todavia, contudo, entretanto. Ou seja, você cita o autor, que muitas vezes vai trazer uma opinião ou, por exemplo, uma visão utópica, e aí você vem com uma contraposição. No entanto, todavia, contudo, na prática não é assim, por exemplo. Ou uma exemplificação que você pode utilizar. Visto que, uma vez que, haja visto que, por quanto, né? Por fim, fechamento crítico, como efeito, desse modo, por consequente, assim sendo, escolhe um conectivo para você utilizar, tá? Tipos de repertórios, né? Eu vou deixar ali para vocês alguns repertórios que dá para ser utilizado. Por exemplo, no desenvolvimento 1, você pode utilizar alguns repertórios filosóficos, como Hegel, falando do papel do Estado, Foucault, falando de poder, Bauman, modernidade líquida, sociólogos, você pode usar Bourdieu como capital cultural, Durkheim, por exemplo. Você pode utilizar histórico, períodos específicos, marcos ilegais, eventos legais, estatísticos, que é o que eu gosto de utilizar no desenvolvimento 1. Dados do IBGE, pesquisas acadêmicas e relatórios oficiais. Geralmente esses dados eu gosto de pegar, inclusive, dos textos motivadores, né? Não vou perder ponto? É óbvio que não, pessoal, tá? Tem redação nota 1000 que utilizou ali dados do texto motivador, não tem problema, você não pode copiar o texto motivador. O texto motivador está ali para ser usado, para te explicar sobre o tema, mas também para ser usado. Usem o texto motivador, né? Ele vai ter informações importantes, dados, é só não copiar, você manipula ali os dados que estão ali, você aprende a jogar com os textos, tá certo? Me escuta. Aprende com estratégia, aprende com quem sempre tira mais de 900 e tem milhares de alunos tirando mais de 900, tá? A gente trabalha com a prática, com a objetividade, sem perder tempo. É isso que vai te trazer resultado. Ficar de muita enrolação, eu não tô aqui para te vender curso de redação, não vou te vender curso de redação. Por isso que eu tô sendo direto ao ponto e prático, para te fazer ter resultado de verdade, tá certo? A gente tá jogando com o regulamento embaixo do braço. Estamos jogando, na verdade, até mesmo contra o próprio sistema, que valoriza aquele aluno que pagou R$4.000 no cursinho presencial e quer punir o texto daquele aluno que estuda pela internet, escola pública, demonizando a ideia de redação. Aí, a gente vai ver, por exemplo, jornais falando que é um problema escrever redação, mas eles não vão lá, por exemplo, no cursinho e questionam quando os professores começaram a criar modelo de redação e ensinar isso dentro dos cursinhos. Aí o problema é quando o aluno de escola pública aprende a escrever um modelo através do TikTok, através do YouTube, por exemplo. Aí é um grande problema, né? É o sistema que a gente vive. Desenvolvimento 2. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Exatamente a mesma coisa. Tópico frasal, contextualizo ali o meu segundo repertório, explico ele e fecho de forma crítica, utilizando outros conectivos. Nunca repetimos conectivos. Então você pode utilizar
como o começo, por exemplo, do seu parágrafo. Ademais, uma segunda análise revela que, ou outro sim, é válido ressaltar. Além disso, convém destacar, começa o segundo parágrafo. Depois você vem, sob a perspectiva D, na visão D, segundo D, coloca ali o autor, citação, análise nessa lógica, sobre esse viés, e fecha. Logo, ou com efeito, ou por consequente, ou dessa forma, usa o conectivo que você achar mais fácil, porque você vai treinar e vai escrever pelo menos 10 redações para poder memorizar. No final desse vídeo eu vou explicar como que você treina isso aqui para poder memorizar o modelo de redação, tá? E repertórios que dá para utilizar: literário, obras clássicas, educacional, Paulo Freire, teorias pedagógicas, midiático, influência dos meios, jurídico, constituição, leis específicas, tratados internacionais. Todos esses repertórios aqui é analisando as últimas 70 redações nota 1000 do Enem, tá? Ou seja, utilizando o padrão, os alunos que tiraram 1000 citaram esses autores e utilizaram esses repertórios no segundo parágrafo. Já estou trazendo para você uma análise crítica e detalhada do que foi utilizado nas últimas redações nota 1000 e foram, por exemplo, os melhores repertórios. Aqui é uma seleção já dos melhores repertórios que você pode aplicar. Fechamento final, aqui na conclusão, né, tudo que eu expliquei para você aqui, lendo as redações nota 1000, você vai perceber, ó. Ademais, uma segunda análise acerca da problemática revela a influência da hipervalorização da cultura branca. Pronto, tópico frasal. Sob a perspectiva de, cito o autor, George Well, a mídia é capaz de promover uma massa. Explica e contextualiza. Fechamento crítico, né? Vou lá. Com efeito, a exposição midiática, pronto, dou minha opinião, fecha a conclusão. Então, olha só, tópico frasal, coloco aqui citação e explico ele e fecho com o tópico frasal. Não tem erro. Conclusão, a mais fácil da prova, mais simples, porque você escolheu os seus argumentos, então você vai resolver aquilo mesmo que você apontou. Por isso que escolha muito bem aquilo que você vai apontar como problema para poder concluir de uma maneira muito tranquila. Como é que você faz? Começa com uma síntese dos argumentos apresentados, então você vai colocar, portanto, evidencia-se, ou à luz dos argumentos, ou seja, você vai começar, por exemplo, da forma que você quiser. Diante dos fatos precitados, portanto, torna-se evidente que, à luz dos argumentos apresentados, e aí você vai retomar o que você falou, por exemplo, ali na sua tese, tá certo? Vai começar com uma proposta de intervenção detalhada, colocando agente, ação, meio, detalhamento, finalidade e uma retomada elaborada da alusão inicial. Sempre fechar de forma circular, porque isso ajuda a pontuar lá na competência 3, tá certo? Ajuda sempre a fechar. Então, se eu comecei falando lá sobre George Well, eu vou fechar terminando falando de George Well. Se eu comecei falando sobre a obra Torto Arado, eu vou fechar falando sobre a obra Torto Arado, tá certo? Então, é isso que você vai fazer. Propostas, como é que você pode fazer? Quando eu for dizer quem vai fazer, você pode utilizar para tanto, nesse sentido, com esse intuito, visando. Você vai citar ali, por exemplo, quem vai fazer, né? Detalhamento, pode utilizar por meio de, através de. Então, são alguns exemplos que podem ser utilizados, né? Utilizar ali, por exemplo, né? Por exemplo, agente, deve, ação principal, por meio de, meio mecanismo, como, detalhamento específico, a fim de, finalidade clara, e aí você pode colocar até mesmo uma ação complementar e retomar ali o repertório da alusão. Quer aqui uma dica estratégica para você, com base nas minhas análises nota 1000, que vai te salvar, tá? Existe algo que está fazendo com que os textos fiquem com uma qualidade muito boa e ajuda muito, por exemplo, a elucidar algumas informações, por exemplo, né? E deixar mais claro o que você está querendo dizer. E alguns alunos não utilizam, mas é um padrão na maioria das redações nota 1000, na maioria das redações 960, que é o uso do travessão. Cara, você já usou travessão na redação? É óbvio que não, né? Você nunca usou travessão na redação, não te ensinaram a usar. É por isso que você tira menos que 900. Você não está jogando o jogo da galera mais 900. A galera mais 900 está usando travessão na redação. O que o travessão faz? O travessão é um sinal de pontuação utilizado para indicar principalmente o discurso, isolar elementos explicativos e dar destaque. Você não tem que fazer um detalhamento. Por que você não coloca o detalhamento com travessão? O objetivo da proposta não é colocar a sua proposta de forma detalhada. Use o travessão para indicar o detalhamento e garanta a nota máxima. Sabe por quê? Porque a galera nota 1000 fez isso no ano passado. Olha só, uso do travessão, uso do travessão, uso do travessão. Olha só, para combater os desafios, a mídia, entidade de vasto alcance popular, tá vendo? Ela explicou por que ela escolheu a mídia? Detalhamento. Ela escolheu a mídia, mas ela não deixou a mídia jogada. Ela explicou por quê. Como é que eu explico? Eu coloco entre travessão. Ó, travessão, entidade de vasto alcance popular, por isso escolhi a mídia. Pronto, tá vendo? Olha só, sob a perspectiva de George Well, a mídia é capaz de mover a massa. Por quê? Ela coloca em travessão, inclusive no que tange as preferências culturais, ou seja, ela dá uma aprofundadinha, ó. Nessa lógica, hegemonia europeia, travessão, de caráter secular, então olha só, hegemonia europeia, ela coloca aqui, ó, quase um entre aspas, né, de caráter secular. Se eu colocar um entre aspas aqui, não ficaria, por exemplo,
né, de forma gramatical correta, porque a gente utilizaria, por exemplo, entre aspas, para fazer uma citação muitas vezes, né? Uma citação indireta. E aqui eu estou fazendo uma citação direta, né? Olha só, uso do travessão. Travessão, né? Aqui é o comentário, na verdade, né? Vamos pegar aqui outra redação, essa outra redação aqui, por exemplo, né? Ó, travessão, né? Por que a gente não utiliza? Porque a gente não joga o jogo da galera nota 1000. Isso aqui é ensinado aonde? No cursinho, né? Nos cursos de redação é ensinado a utilizar isso aqui. Olha só, vamos ler aqui a proposta de intervenção? Portanto, é preciso reconhecer e valorizar a herança africana no Brasil. Beleza, comecei, retomada, tópico frasal, né? Para isso, o governo federal, quem deve fazer? Em parceria com secretarias estaduais de educação, deve, o que vai ser feito? Ampliar as campanhas de valorização da cultura africana sob um viés afro-ocidentado, por meio, ou seja, como vai ser feito? Por meio de votação entre deputados e senadores responsáveis, olha só, detalhamento, né? Olha só, colocando aqui em travessão, responsáveis pela aprovação da lei orçamentária. Por isso que ela colocou, por meio de deputados e senadores. Mas por que por meio de deputados e senadores? Ela explicou, porque eles são responsáveis pela lei orçamentária, com a finalidade, finalidade, de combater a visão eurocêntrica presente na sociedade, promovendo a aprendizagem na história sobre a ótica dos afrodescendentes, tá certo? Ela ainda colocou ainda uma segunda, né? Uma segunda, por exemplo, conclusão, mas isso aqui não é obrigatório. Se você fazer uma boa conclusão, respondendo e colocando ali, por exemplo, uma conclusão para as duas causas que você apresentou, os dois argumentos, você já tira a nota máxima. E ela fecha de forma circular, né? Se ela cita torturado, ela tem que terminar fechando torturado. Nessa perspectiva, para um diverso destacado, torturado será devidamente valorizado na sociedade brasileira. Meu Deus, é bonito de ver. É bonito de ver o modelo de redação, né? Porque ele é estrutural. Eu posso pegar qualquer redação lá do meio também. A gente vai olhar qualquer redação, a gente vai ver que a redação, ela vai estar escrito dentro de uma estratégia, né? Olha só, o ciclo do ouro, começo sempre citando ali, por exemplo, um período histórico, uma alusão, vou contextualizar, tá certo? Atualmente, contextualizo, jogo no Brasil, por exemplo, né? Ó, história colonial brasileira, fecho colocando a minha tese. Assim, 2 grandes desafios para a valorização da herança africana devem ser debelados, por exemplo, ou se destacam. Qual o primeiro? As políticas públicas, vou falar de política pública aqui, ineficazes, e as falhas educacionais. Vou falar sobre falha educacional aqui. Vou começar primeiro retomando a primeira causa. Diante de cenários, políticas públicas, retoma a causa 1. Ademais, as falhas educacionais, retoma a causa 2. Pronto, coloco o meu autor, contextualizo o meu autor, fecho de forma crítica. Com base nisso, uma mudança urgente e pragmática deve ser realizada. Fecho de forma crítica. Parágrafo estruturado em 3 pontos. Introdução, desenvolvimento com o autor contextualizando, fechamento crítico. Aqui a mesma coisa. E a conclusão? Olha a conclusão novamente com travessão. O uso do travessão me chocou aqui, porque eu comecei a olhar o padrão, eu comecei a falar assim, mas todos estão usando travessões, ó, todos usando travessão, todos usando travessão. Você vai pegar uma redação de um aluno que tira 800, ele não usa travessão. Ele não sabe usar travessão, tá? Você vai ver essas redações aqui, a grande maioria utilizando travessões ali, você vê, por exemplo, um padrão na escrita desses alunos aqui, né? Olha só, uso de travessão, olha só. Assim é dever do Ministério da Cultura, travessão, órgão responsável para administrar a prevenção da cultura brasileira. Olha o jogo que eu estou revelando para vocês aqui. Esse jogo não é revelado aqui na internet. Aí, o que vai aparecer? Não, porque não pode utilizar modelização, não, porque não pode. Isso aqui você é ensinado na escola? É ensinado na sua escola? Você aprendeu a usar isso? Não, né? Nem chega em você um material desse aqui, uma explicação, uma análise, por exemplo, aqui explicando, por exemplo. Beleza, o material tá aqui, mas você acha que, por exemplo, vai comentar sobre as competências. Ah, parabéns, colocou o agente, colocou etc. Mas e o jogo oculto? O jogo oculto, ele tá aqui no que eu tô te ensinando. Por exemplo, o uso do travessão é o jogo oculto, que muitos alunos não se ligam, por exemplo. Tá? E é isso que eu estou mostrando aqui para você. Como é que fica o teu modelo? Essa aqui é a minha proposta do teu modelo para você usar esse ano, tá? Então, olha só, introdução. Alusão contextualizada. Você vai colocar sob essa ótica, né? Olha só, alusão contextualizada. E aí eu coloco sob essa ótica. Contextualizo, então, o tema com a realidade brasileira. Ponto. Tal cenário configura-se principalmente em virtude da causa 1, causa 2. Eu vou mostrar o meu texto pronto para vocês. Esse aqui é o modelo que eu vou utilizar. Eu vou mostrar como que eu escrevi um texto com esse modelo. Então, introdução. Memoriza. Coloca a alusão sob essa ótica, contextualiza, tal cenário configura-se principalmente em virtude da causa 1, causa 2. Em primeira análise, convém ressaltar que, causa 1, segundo a concepção de citação produtiva, todavia, explicação, contextualização no repertório, como efeito, consequência ali parcial. Desenvolvimento 2. Além disso, convém destacar que revela que, causa 2, na visão de, coloca o segundo repertório, nessa lógica, explicação, contextualização, análise crítica, além disso, adição de informação complementar, logo, conclusão parcial articulada. Claro que aqui o desenvolvimento está alto nível, né? Tá vendo que eu estou detalhando aqui em específico pontos do parágrafo, né? Eu coloco 2 pontos, ó. Eu coloco aqui a citação do autor, aí eu coloco a lógica do autor, explicação contextualizada, uma análise crítica aprofundada para garantir pontuação máxima na competência 3. Aqui já é um alto nível, já porque
Esse modelo, ele te garante mais de 800, mas para tirar mais de 900, ali 920, por exemplo, tem que melhorar muito na argumentação, que aí entra numa outra aula mais estratégica de repertório e argumentação. Então, olha só, além disso, adição de informação complementar, logo, conclusão parcial articulada, né? Conclusão final, na verdade, aqui, né? Conclusão. Vamos começar assim, ó. À luz dos argumentos apresentados, tópico frasal elaborado, retomando o primeiro aspecto. Para tanto, coloca o agente, deve implementar ação principal por meio de mecanismo como o detalhamento específico, a fim de finalidade clara, dessa maneira, retomada, elaborada, conclusão. Cara, você só precisa treinar. Escrever 10 redações seguindo essa lógica. Renato, mas eu posso olhar o modelo? Sim. Como é que eu vou estudar o modelo, Renato? Você vai pegar temas de redação, você vai ficar com o modelinho ali do lado. Você vai fazer ele digitado, depois vai passar limpo e escrever na mão, né? Eu recomendo que você sempre faça escrevendo limpo, passando na mão para poder treinar. Você vai ficar com o modelo do lado. Você vai pegar e vai pesquisar sobre repertório, sobre eixo temático, e você vai escrever redações perfeitas, revisando a gramática, revisando se está dentro da estrutura. Tem que estar exatamente dentro dessa estrutura aqui. Você pode mudar os conectivos se você quiser, mas tem que treinar pelo menos as 5 primeiras redações, modelinho do lado e escrevendo, modelinho do lado, escrevendo, tentando escrever na mesma lógica. E aí você vai começando a memorizar como é que deve se escrever. Vai começando a pegar a mão, até chegar um momento onde você não precisa mais estar com o modelo do lado. Você só pega o tema e você já lembra como é que é a sua estrutura, ok? E aí depois você vai treinar junto com as provas para ter velocidade e aplicar a estrutura independente do tema, porque daí você já vai ter repertório ali sociocultural, já vai ter estrutura e aí só precisa treinar a velocidade. Vamos ver como é que fica na prática esse modelo aqui, tá? Esse modelo aqui com uma redação pronta. Exemplo prático aqui, modelo 1, né, para te ajudar. Eu pintei aqui para mostrar para vocês exatamente, então, o que eu coloquei aqui como os modelos. Eu vou destacando aqui, por exemplo, para vocês. Olha só, desafios para a valorização da leitura no Brasil. Vai cair esse tema esse ano, né? Tem uma redação pronta aqui para você. Introdução. Começo sempre colocando o quê? Alusão. Olha só. Começa sempre colocando alusão. A obra Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, retrata uma sociedade distópica na qual os livros são proibidos e queimados sistematicamente. Show! O que eu vou fazer agora no meu modelo? Vou contextualizar. Sob essa ótica, na contemporaneidade brasileira, a valorização da leitura constitui um desafio significativo para o desenvolvimento cultural e educacional da nação. Ponto. O que eu faço agora? Apresentação da tese. Causa 1, causa 2. Então aqui, ó, vai vir a minha tese. Sem fugir das 5 linhas em média, 5, 6 linhas. Tal cenário configura-se principalmente em virtude da precariedade do sistema educacional, causa 1 aqui, e da influência das tecnologias digitais, causa 2. Simples, sem dificuldade. Vamos para o desenvolvimento? Vou começar colocando meu modelo. Em primeira análise, convém ressaltar que retomo a causa 1, tópico frasal, que a deficiência estrutural do ensino público brasileiro compromete o incentivo da prática da leitura. Vou colocar agora a minha citação. Cito o meu autor. Segundo a concepção de Paulo Freire, a educação é um ato político que deve formar cidadãos críticos e conscientes. Uma citação que a gente decora, não é? Agora o que eu vou fazer? Vou contextualizar essa citação que eu trouxe para a minha argumentação, trazendo a minha opinião crítica, mostrando, será que isso se aplica na prática? Se aplica, não aplica? O que deve acontecer? Então eu coloco, todavia, estou dizendo já que não aplica, ó, todavia, o sistema educacional permanece ineficaz no tocante ao estímulo à leitura, visto que muitas escolas carecem de biblioteca adequadas e professores capacitados para desenvolver o hábito leitor dos estudantes. Beleza, show de bola, apresentei minha primeira causa, meu primeiro problema, e agora eu vou fechar de forma crítica. Como efeito, enquanto persistir uma negligência educacional, o Brasil continuará apresentando baixo índice de letramento e compreensão textual. Fechei de forma crítica aqui, tá certo? Então aqui, ó, desenvolvimento do meu desenvolvimento, introdução do tópico frasal, fechamento crítico. Vamos ao desenvolvimento 2. Além disso, convém destacar que a hegemonia das tecnologias digitais tem contribuído para o distanciamento dos jovens em relação aos livros tradicionais. Retomei a causa 2. Vou colocar o meu segundo autor agora. Na visão de Zygmunt Bauman, a modernidade líquida caracteriza-se pela fluidez e instantaneidade das relações humanas. Vou contextualizar agora o que Bauman falou para agora a minha argumentação, para a minha opinião. É isso que garante nota máxima na competência 3, tá certo? A argumentação. Nessa lógica, a preferência por conteúdos rápidos e superficiais nas redes sociais tem substituído a leitura reflexiva e aprofundada, uma vez que os algoritmos privilegiam as informações fragmentadas em detrimento de textos longos e complexos. Coloca ainda uma informação complementar para gabaritar a C3. Além disso, a falta de políticas públicas que integrem tecnologia e literatura agrava essa problemática. O que eu estou fazendo aqui? Um gancho estratégico para a minha conclusão, para facilitar a minha conclusão, dizendo que isso aqui para ser resolvido precisa de política pública. E aí eu vou vir, ó, colocando a faca e a estaca, ou seja, colocando ali a política pública como resolução do problema, de forma totalmente pensada e estratégica. Fecha de forma crítica. Logo, observa-se um empobrecimento cultural significativo entre as novas gerações. Vamos para a conclusão?
Não tem como errar. Por quê? Porque eu coloquei dois problemas que eu posso resolver com a política pública. Então, olha só, à luz dos argumentos apresentados, torna-se evidente a necessidade de medidas efetivas para promover a valorização da leitura do país. Então, retomo ali o que é o meu tema, né? Texto base. E aí, vou colocar a minha conclusão. Para tanto, a gente, quem deve fazer? O Ministério da Educação deve fazer o quê? Implementar o Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Como? Por meio de investimentos em bibliotecas escolares, formação continuada de professores e parcerias com editoras. Detalhamento de como deve ser feito. É isso aqui que garante a nota máxima na competência. 5, tá certo? Ó, competência 5, assim, o que garante? Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, detalhamento. Como a distribuição gratuita de livros e realizações em feiras literárias. Opa! Expliquei o detalhamento, como realmente vai ser feito. E agora vem com a finalidade, a fim de democratizar o acesso à literatura e formar leitores críticos. Fechamento de forma circular, retomando lá a citação de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Dessa maneira, será possível construir uma sociedade mais culta e reflexiva, evitando o cenário distópicos retratado por Bradbury. Que beleza, hein? Mostrando na prática a aplicação do modelo. Mais um texto nota 1000 testado. Então, esse texto eu escrevi ele e enviei para corretores, né? Então, de forma anônima, por exemplo, para realmente testar. Será que o modelo funciona? E sempre funciona, né? Não faz sentido. Por quê? Porque não tem como o corretor, por exemplo, identificar se eu sou um bom escritor ou se eu estou usando um modelo que eu vi na internet ou se é meio modelo, se é todo modelo, o que é modelo. Não tem como, tá? Você pega um texto dele e você não sabe. Eu não sei se esse texto aqui ele saiu de uma coletânea nota 1000. Eu não sei se esse texto aqui foi escrito por um aluno. Eu não sei se esse texto aqui foi escrito pelo Renato. Eu não sei se esse texto foi escrito por inteligência artificial. Não dá para saber. Não tem como saber. Não é possível identificar. É isso que vocês têm que entender. Então faça apenas a base. Por que é um texto perfeito? Porque ele não tem erros estruturais, tá? Ele está seguindo a ordem, a lógica. Vamos analisar comigo? Olha só. O texto é Desafios para o uso responsável de tecnologia por crianças e adolescentes. Esse é o tema. Eu começo. Alusão. A obra de George Orwell retrata uma sociedade na qual a tecnologia é utilizada como instrumento de controle e manipulação das massas. O que eu faço agora? Contextualizo com o Brasil. Sobre essa ótica, na contemporaneidade brasileira, o uso responsável da tecnologia por crianças e adolescentes constitui um desafio fundamental para o desenvolvimento saudável das tecnologias. Tá certo? O texto fala sobre desafio, falei que se torna um desafio. O que eu faço agora? Vou colocar ali minhas duas teses, tá? Tal cenário configura-se principalmente em virtude da ausência da mediação parental adequada e da precariedade das políticas públicas da educação digital. Show de bola? Vou agora para o desenvolvimento. Começo com o tópico frasal, retomando aqui o meu problema 1. Ausência da mediação parental adequada. Então vamos lá. Em primeira análise, convém ressaltar que a falta de orientação familiar compromete significativamente o desenvolvimento cognitivo e social dos jovens nos áreas de tecnologias. Show! Vou colocar aqui um autor, brevemente. Segundo a concepção de Jean Piaget, o desenvolvimento infantil ocorre por meio de estágios que requerem estímulos adequados e interações sociais diretas para a formação de habilidades essenciais. Show de bola? Vou contextualizar agora colocando até um dado. De onde está esse dado? Tirei da coletânea de texto, tá? No dado da coletânea do texto ali, por exemplo, tinha esse dado aqui falando sobre o relatório Kids Online 2023. Só que o relatório dizia que mais de 95% das crianças entre 9 e 17 anos, né, já tem contato com a internet, sendo desses cerca de 24%, né, foram expostos à internet com menos de 6 anos. Assim que dizia o dado, tinha um gráfico lá. Eu só contextualizei e mudei as palavras, trazendo para minha lógica. Assim eu não vou perder ponto. Olha só. Todavia, conforme dados do relatório Kids Brasileiro 2023, mais de 90%, porque era 95% do dado exato, eu não coloco o dado exato, coloco mais de 90% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos utilizam a internet. Show! Sendo que quase um quarto deles, no dado, estava lá que era 24%. Só que 24% era uma coisa que um quarto. Então, olha só, cerca de um quarto deles iniciou essa exposição antes dos 6 anos de idade. Na maioria dos casos, sem supervisão adequada dos responsáveis. Perfeito! Agora, vou fechar com um fechamento crítico. Como consequência, o uso indiscriminado de telas tem causado problemas motores, cognitivos e visuais, além de comprometer habilidades socioemocionais, fundamentais para o desenvolvimento humano. Perfeito. Vamos agora ao desenvolvimento 2. Retoma aqui o problema 2. Precariedade de políticas públicas. Vamos criticar o Estado. Além disso, convém destacar a insuficiência de políticas públicas específicas para a educação digital, que digital agrava consideravelmente essa problemática. Show de bola. Agora vamos falar aqui sobre o Marco Civil. Aonde você leu sobre o Marco Civil? Estava também na coletânea de texto. Né? Ali numa fonte dizia sobre o Marco Civil 2014 que já tem alguma lei sobre isso, mas essa lei provavelmente não está sendo aplicada de forma muito adequada. Então tem que tomar um cuidado às vezes para falar, tem que criar uma lei, por exemplo, sobre o uso responsável de tecnologia. Pô, não é óbvio que essa lei já existe? Então você fala que essa lei já existe e você diz que ela precisa ser melhorada. É só isso.
Olha só, nessa lógica, embora o Marco Civil da Internet de 2014 estabeleça a necessidade de controle parental na educação digital, então na prova do texto fala sobre o Marco Civil muitas vezes, fala, por exemplo, sobre tecnologias da informação, que é uma competência e habilidade da prova de linguagens e de humanas, e no texto ali, por exemplo, motivador já falava, por exemplo, sobre leis que já existem sobre tecnologia. A implementação prática dessas diretrizes permanece deficiente nas instituições educacionais brasileiras e que tem contribuído de forma negativa no desempenho escolar médio e diminuído o interesse das atividades educacionais. Aqui daí já é a minha visão crítica. Eu estou dizendo que já existe a lei do Marco Civil, ali que coloca isso, mas eu disse que na implementação da prática não é isso que acontece, e por causa disso os alunos têm menos interesse, por exemplo, né, muitas vezes no conteúdo educacional, né, e preferem muitas vezes ficar mais na internet. E eu fecho de forma crítica. Logo, a ausência de uma abordagem sistemática integrada, então a escola tem que integrar isso na aprendizagem do aluno, integrar o celular, não só, por exemplo, né, banir, por exemplo, não pode ser utilizado, então tem que integrar as tecnologias, inclusive porque isso vai contribuir para uma melhor educação, né, então incluindo ali, por exemplo, né, para evitar, por exemplo, dependência tecnológica, para evitar, por exemplo, transtorno de ansiedade maior vulnerabilidade a riscos online, como ser vítima de assédio ou bullying. Então, por isso que é importante que a escola trabalhe junto nas aulas essa questão educacional das tecnologias ali para educar as crianças como realmente utilizar ali as tecnologias e principalmente a internet. E agora eu vou fechar com a minha conclusão. À luz dos argumentos apresentados, torna-se evidente a urgência de medidas para promover o uso responsável da tecnologia entre crianças e adolescentes. Para tanto, aí agora eu vou dizer quem vai fazer o meu detalhamento, né? Para tanto, o Ministério da Educação deve implementar no Programa Nacional de Educação Digital, né? Então, quem vai fazer, né? Quem deve fazer, o que ele deve fazer, né? Deve implementar no Programa Nacional de Educação Digital. Como ele vai fazer? Por meio de capacitação obrigatória de professores, desenvolvimento de currículos específicos sobre cidadania digital e criação de diretrizes claras para o uso de tecnologia em ambiente escolar, né? Aí continua aprofundando um pouco mais, né? Como o estabelecimento, então aqui entra no detalhamento específico, né? Poderia usar um travessão, não utilizei. Como o estabelecimento de horários limitados para atividades digitais, criação de novos espaços livres de tecnologias e promoção de atividades que estimulem a interação social apresentada. Então, assim, esse que eu marquei agora em marrom é o detalhamento da conclusão. Eu expliquei o que deve ser feito, né? Como deve ser feito. Através de diretrizes claras, criação de diretrizes ali, por exemplo, uso de tecnologia em ambiente escolar. Só que eu detalhei como essas tecnologias devem ser utilizadas no ambiente escolar para garantir a nota máxima na competência 5. E aí eu fecho agora com a finalidade, a fim de formar uma geração capaz de utilizar a tecnologia de forma consciente e produtiva. E agora eu tenho que retomar lá a minha obra de George Orwell, não é? Então, olha só, dessa forma será possível evitar que a realidade brasileira se assemelhe ao cenário distópico descrito por George Orwell, garantindo a tecnologia seja uma ferramenta de desenvolvimento e não uma alienação de futuras gerações. Uma redação nota 1000 perfeita aqui, aplicando o modelo que eu te ensinei aqui nessa aula. Olha, gravei uma aula completa aqui para você, muito mais do que só te entregar um PDF. Eu te expliquei exatamente a estrutura, te mostrando 2 textos estruturais, te mostrando redações nota 1000 que usam, por exemplo, uma estrutura ideal. E o que você precisa fazer agora é treinar. Eu sei que pode parecer difícil. O que eu vou recomendar que você faça é justamente isso. Para memorizar a estrutura e o modelo, você tem que treinar. Coloca como meta 10 redações daqui até o Enem. 10 redações daqui até o Enem. Para essas 10 redações, as primeiras 5, pelo menos, você escreve com o modelo do lado. Tá? Com o modelo do lado, até você treinar a sua estrutura, até começar a ficar melhor. Vai treinando ali, tem que escrever na mão, vai escrevendo, por exemplo, para memorizar, vai repetindo, até você começar a ficar bom. Enquanto você escreve esse modelo, pesquisa sobre eixos temáticos, tá? Para que você possa ter bons repertórios, selecionar ali os repertórios coringas. Eu coloquei aqui para vocês alguns repertórios estratégicos que podem ser utilizados. Por exemplo, ó, banco de conectivos sofisticados, repertórios recomendados, como é que pode ser utilizado, dicas para excelência que vocês podem aplicar também, que vai ajudar vocês aqui a ter uma melhor pontuação, né, dentro da redação ali, né? Então, primeiro 5 modelos, depois você faz ali 5 sozinho, né? Sozinho. Vendo se você conseguiu memorizar o modelo e aplicando no seu repertório, né? Os eixos é importante para que você tenha um banco de repertórios para utilizar no dia da prova do Enem, né? Tem um banco de repertórios. Esse material aqui, eu vou enviar ele novamente no grupo, né? Que a gente tem ali dos alunos, um grupo gratuito que eu abri para vocês. E se você precisa de uma preparação mais estratégica, né? Para a prova do Enem, um intensivo dessa reta final, né? Aqui na descrição eu coloquei ali o meu intensivo, o meu cronograma de 20 semanas, que você pode pegar ele também, caso você queira, por exemplo, ter ali uma organização estratégica de quais conteúdos estudar para essa reta final do Enem, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar ele, se inscreva no canal para estar apoiando sempre que eu estou postando aqui. Vou deixar a recomendação de outros 2 vídeos aqui que você pode assistir também e continuar aprofundando e melhorando sua preparação para essa reta final do Enem, ok? Um grande abraço e até a próxima!